Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse vídeo, quando te encontrar, te ache bem. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar ali na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na nossa escola bíblica dominical da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes, lá da Igreja de Botafogo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos fazendo uma viagem pela história da redenção. Já faz bastante tempo, na verdade. Se você der uma olhada aí no YouTube, na playlist da Escola Bíblica Dominical, você vai ver que já há alguns meses a gente começou essa viagem, que é assim um panorama da Bíblia, da Palavra de Deus. Começamos lá no Gênesis, fomos até o segundo livro dos Reis, depois pegamos ali os profetas no período anterior ao exílio e um pouquinho posterior ao exílio, e agora estamos hoje na nossa nona ou décima aula, deixa eu conferir aqui para não falar errado, né? Estamos na nossa décima lição sobre os livros de sabedoria, que são cinco, né? São cinco: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos de Salomão. E hoje é a nossa segunda aula, né? Eu tô meio confuso, né? Tanta aula, tanto encontro. A nossa terceira aula, é a décima aula, nossa terceira aula sobre o livro de Provérbios. É isso mesmo, eu comecei há 2 semanas atrás, a Letícia continuou fazendo ali uma distinção, um contraste entre o sábio e o tolo a partir do livro de Provérbios. Foi muito legal. Se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada aí na aula anterior a essa. E hoje a gente vai falar sim sobre um dos pontos mais importantes que mais vai aparecer nesse texto. Na verdade, passa por toda a Bíblia, mas passa assim de forma especial no livro de Provérbios, que é o valor da amizade. Né? O que é ser um bom amigo? Qual é o valor de uma verdadeira amizade? Aliás, como identificar se aquele relacionamento que eu tenho, aquela proximidade que eu tenho com alguém é de fato, ou é ou não, uma amizade? Como é que eu faço para identificar isso? Num tempo tão complicado como o nosso, é importante a gente pensar sobre isso. Afinal de contas, os amigos são quem nos abençoam, nos ajudam, nos aconselham. Enfim, eu estou adiantando aqui e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a gente vai começar, como a gente sempre começa, orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesse encontro. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor? Pai Santo, obrigado por estarmos juntos aqui, por podermos, ao redor da Tua palavra, nos reunirmos e pensarmos, Senhor, sobre um tema que é tão importante para nós, que é a amizade. Ajuda a gente, Senhor, a pensar sobre isso e que a Tua palavra nos ensine e fale ao nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a gente ora e agradece, Pai. Amém. Interessante que eu estava pesquisando aqui, fazendo o esboço que eu utilizo assim para acompanhar e para fazer a nossa aula, e eu pensei, puxa vida, né? Amizade é um negócio poderoso, né? Amizade é um negócio que tem assim o poder, não é? A capacidade de tocar na nossa vida e transformar a nossa vida. E eu pensei nisso, o poder da amizade. E aí eu descobri que tem um livro que acabou de sair pela editora Mundo Cristão, que é uma editora de livros religiosos, evangélicos aqui no Brasil, que chama O Poder da Amizade, de um teólogo, de um filósofo, de um pensador, de um ativista pelos direitos civis norte-americano chamado John Perkins, né? Eu até dei uma olhada lá no preço do livro e tal. Vou comprar porque eu quero ver. Porque o autor, nesse livro, eu estava dando uma olhada que a gente consegue ver, né, pela internet, ali o primeiro capítulo, ter uma noção do que o livro trata. Ele, a partir da amizade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque antes de haver o mundo, antes de haver humanidade, já existia a Trindade, já existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, a Trindade, e viviam em amizade.
viviam nesse encontro extraordinário que vai além da nossa compreensão. Então, assim, qual é a tese do livro, né? Qual é a pegada do livro, a gente falaria hoje? Né? Eu preciso aprofundar a minha amizade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Eu preciso aprofundar a minha amizade com o meu próximo, né? Com aqueles que Deus coloca no meu caminho. E de fato, né, essas amizades com Deus e essa amizade que a gente consegue nutrir uns com os outros tem o poder de transformar a nossa vida. Achei muito interessante isso, né? E é algo, gente, que a gente vai se lembrar, né? Se a gente voltar lá no início da Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, no capítulo 18, né? Diante da criação, da natureza, o próprio Deus percebe que não era bom para o Adão estar sozinho. Né? Então, assim, o próprio Deus, e isso a gente vê no texto, né, assim, da nossa perspectiva, né, percebe que Adão ele tinha alguém abaixo dele, que eram os animais, a natureza, né, e tudo mais. E tinha alguém acima dele, que é o próprio Deus. Mas ele não tinha ninguém diante dele, alguém igual a ele em gênero, né, em capacidade, criado à imagem e semelhança de Deus como ele. É quando Deus, da costela do Adão, tira, né, e cria a Eva. Então Eva está ali diante de Adão. Por quê? E aí o próprio Deus fala, porque não era bom que o homem vivesse sozinho. E, gente, aqui a abrangência é muito maior do que o relacionamento conjugal entre homem e mulher, entre marido e esposa. Não, não é isso. Até porque a Bíblia vai falar em outros lugares sobre aquelas pessoas que são celibatárias, ou seja, que não se casam, que não têm relacionamentos. Elas preferem, elas decidem pelo celibato. Então aqui a questão é mais abrangente, está falando também de amizade, de companheirismo, da gente caminhar pela vida junto de outras pessoas. E como que a gente vai ver isso aqui no livro de Provérbios, né? Já que toda a Bíblia fala sobre esse assunto. Primeiro, a gente vai dar uma olhada sobre assim as características de uma amizade. Né? Eu ia dizer assim, de uma verdadeira amizade, mas assim, se não for verdadeira, não é amizade. Né? Então, você não precisa nem desse adjetivo de uma verdadeira amizade. Não precisa. Né? É qualquer outra coisa, mas não é amizade se não tiver verdade. É uma das coisas que a gente vai falar aqui. Vamos pensar um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar, já caminhando para o final da aula, não é, essas características de amizade na pessoa de Jesus. E por que ele é o modelo de amizade para a gente. Aí vamos terminar pensando, refletindo. Ao longo da aula a gente vai fazer isso, sobre como a amizade, né, como que nós podemos ser bons amigos. Beleza? Vamos lá então? Bom, como eu comecei falando, né, a amizade, esse tipo de relacionamento, né, marcado assim pela fraternidade, pela simplicidade, tantas outras qualidades, ela tem esse poder, como o Dr. John Perkins diz ali no livro dele, né, que eu ainda não li, encontrei essa semana, né, para gravar a aula e estudando e tal. Tem esse poder de transformar a nossa vida, seja a nossa amizade com Deus, é claro, né, em primeiro lugar, mas também as nossas amizades, as nossas relações uns com os outros. E eu estava pensando na minha vida em primeiro lugar. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que eu trago comigo na minha vida até hoje, e a gente, perdão, eu já estou com 38, fiz agora, né, 1º de maio. E eu conheci esse amigo, eu estava com 19 para 20 anos, por aí. Então, assim, já tem bastante tempo. Que foi quem me apresentou Jesus e transformou a minha vida. Mudou a minha vida essa amizade, literalmente, não apenas a minha vida, mas a vida da minha família, a vida dos meus filhos, né? Porque essa transformação que ocorreu comigo há 18, 19 anos atrás, hoje influencia a vida dos meus filhos também. Né? Outras amizades que eu tenho pela graça de Deus, de gente que eu posso abrir o meu coração, que eu posso conversar, que eu posso
né, falar livremente, sem medo de ser julgado, sem medo de ser mal compreendido, né, que me corrige, enfim, né, eu estou dando um exemplo assim de como eu vi esse poder transformador na minha própria vida. E certamente você deve ver isso na sua vida também. E aí a gente fica se perguntando, né, diante dessas constatações, né, a gente precisa se perguntar, né, qual é o valor da amizade, então? Não é? Como eu falei no início da nossa aula, como é que a gente faz para aprofundar as nossas amizades? Como é que faz para a gente identificar se aquela pessoa que eventualmente a gente até gosta, né, a gente até tem uma afinidade, se ela de fato é uma boa amiga, um bom amigo. Aliás, né, olhando para a gente, será que eu, Diego, tenho sido um bom amigo? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos lá então. Primeiro, como a gente combinou, né, a gente vai pensar um pouco. É claro que poderia ficar aqui falando horas e horas sobre isso, mas a gente reduz, não é, para poder a gente ter um foco, né, a partir da lição, a partir da revista. Então, primeiro a gente pensa em características essenciais que a Bíblia nos fala e o livro de Provérbios nos fala de uma amizade, de uma amizade. Em primeiro lugar, não é? A amizade, gente, não tem para onde correr. Não tem, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Nesse sentido do não tem para onde correr. Uma amizade verdadeira necessariamente, necessariamente tem a ver com presença. Tem a ver com presença, tem a ver com estar presente. E aí, né, a gente pode abrir um parênteses aqui depois desse estar presente, né? Ainda que essa presença seja virtual, seja através do telefone, seja através do WhatsApp, do Telegram, né, do e-mail, do SMS, do Hangout, nem sei se existe Hangout, né, do Zoom, né? Então, demanda presença. Olha só o texto de Provérbios 17:17. Provérbios 17:17 diz assim, né? Em todo o tempo, ama o amigo. E na angústia, esse amigo, não é, se faz irmão. Em todo o tempo, está falando de presença, de permanência. Não é? Em todo o tempo, ama o amigo. E na angústia, esse amigo que não tem um laço sanguíneo comigo, não ele se torna um irmão, como se tivesse um laço sanguíneo. Tamanha a importância desse amigo, dessa amiga na minha vida. Pensa comigo num cenário. É óbvio, né? Um cenário assim hipotético, né? Uma metáfora. A nossa vida, ela é como um navio, né? Ela pode ser comparada a um navio. Como assim, Diego? Tá? A gente está aí no mar da vida, navegando, né? Navegando, indo na nossa viagem. E aí, nesse navio, tem muita gente que entra e que sai o tempo todo. Não é o tempo todo, gente que não permanece, esse é o ponto. Como assim, Diego? Você vai no mercado, você tem ali um relacionamento brevíssimo com a moça que atende você, que pesa as suas compras, que recebe ali o dinheiro do seu pagamento, tem o pessoal do elevador, tem o porteiro, tem o professor, tem o professor na academia, enfim, professor de educação física, do cursinho, no futebol, gente que vai entrando e vai saindo da nossa vida, não é, pelas relações que se fazem necessárias por conta do nosso dia a dia. E dentre tantas pessoas que vão entrando e saindo do nosso barco, algumas permanecem. Algumas permanecem, não é? A gente vai aprofundando as relações, a gente vai criando alguma intimidade, a gente vai conhecendo elas, elas vão nos conhecendo e aí de repente acontece, não é? No mar da vida, como o mar de verdade, tem as tempestades, tem as crises, as dificuldades. E aí, nesse momento, o que o autor de Provérbios está dizendo é o seguinte: quem fica, quem permanece, quem estende a mão, quem abraça, não é quem está junto, eu insisto, ainda que à distância, né, mas se faz presente das formas possíveis, não é? Essa pessoa se torna um irmão. Um irmão aqui no sentido de alguém com quem a gente sempre pode contar.
um irmão aqui no sentido de alguém que pelos laços de sangue, de amizade, de companheirismo, não se torna essencial na nossa vida e na nossa caminhada. Como diria o Pequeno Príncipe, não é? Na frase clássica do Antoine de Saint-Exupéry, se eu não me engano, me desculpem aí os franceses, né? Você se torna eternamente responsável por aquele que cativa. Né? Então, assim, gente, Diego, mas eu perdi o contato com o fulano, né? Eu estou distante do fulano. Ué, né? O que impede você de retomar esse contato? Né? O que impede você de mandar um zap, mandar um e-mail, mandar um SMS, ligar? Né? Isso é outra coisa, que é abrir um pequeno parênteses, né? Isso é outra coisa que a gente está até meio que perdendo o hábito de ligar para as pessoas. E às vezes, de fato, é importante, né, a gente ouvir a voz do outro, o outro ouvir a nossa voz, né, e estar presente, guardadas aí todas as cautelas necessárias por conta da Covid e tudo mais que ainda está por aí. Né? Estar presente é importante, tomar um café, olhar no olho, sorrir, chorar. Né? Amizade, gente, demanda presença. E quando eu, de alguma maneira, né, me faço presente, eu estou mostrando para o outro que, olha, eu estou aqui, conta comigo. Não é? O que você precisar, o que eu puder fazer, não é? A minha mão está estendida para você. E aí a gente vai para a literatura, vai para o cinema. Eu sempre falo desses exemplos porque são exemplos que são muito caros para mim também. Eu penso, por exemplo, no Sam e no Frodo. Né? Os sacrifícios que eles tiveram que fazer, do Senhor dos Anéis, é claro, né? Na história extraordinária do Tolkien, para poder ali naquela saga para destruir o anel, como que a amizade deles, né? Uma das mensagens mais poderosas do Senhor dos Anéis é exatamente da amizade, de como a amizade nos transforma, de como a amizade toca a nossa vida. O Frodo jamais conseguiria completar a jornada dele se não fosse a Sociedade do Anel e se não fosse, sobretudo, Sam. Alguns chegam a dizer que o Sam é o maior herói, né? É o maior herói da saga ali do Senhor dos Anéis. Né? Por favor, não briguem comigo não, tá? É uma discussão que tem aí na internet. Mas é exatamente por isso. Exatamente por isso, pela presença dele constante na vida e pela influência dele boa, não é, na vida do Frodo. Você pensa, por exemplo, né, mais moderno, não é, óbvio, no Harry, no Ron e na Hermione, de como a amizade entre eles, né, torna possível a vitória contra o Voldemort. Né? E não apenas eles, claro, mas todos os amigos que literalmente, a gente vai ver isso ao longo dos filmes, né? Se sacrificam pelo Harry. Né? Então, assim, a amizade tem essa característica, a característica da presença. Né? E aí eu preciso me analisar. Não é? Será que eu tenho sido presente na vida dos meus amigos? Será que eu tenho me esforçado nesse sentido? Né? Será que os meus amigos, ou pelo menos quem eu considero meu amigo, tem se feito presente na minha vida? Porque o autor de Provérbios fala sobre isso e a gente vai ver isso ao longo da Bíblia também. Essa é uma característica essencial da amizade, mas não apenas essa. Não é? A gente vai ver também que o texto de Provérbios fala que um amigo, gente, um amigo sempre diz a verdade. Aliás, essa é uma frase famosa, acabei de lembrar agora, virou até camisa, o pessoal fez camisa, né, do Stranger Things, se eu não me engano, é uma frase do personagem do Mike, se eu não me engano. Não, não é o Mike, não. É uma outra personagem, me fugiu agora o nome dele, que ele fica na bronca. Ele fica na bronca com os amigos, por quê? Porque amigos não mentem. Amigos não mentem, amigos falam a verdade, ainda que a verdade não seja a coisa mais agradável de se ouvir. Às vezes não é, né? Às vezes não é. Nem sempre aquilo que precisa ser dito não é agradável, mas sempre é necessário.
né? O Salomão fala sobre isso lá no texto de Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. Provérbios 27, 5 e 6, ele fala assim, ó, melhor é a repreensão franca, honesta, olho no olho, né, do que o amor encoberto, né, do que aquela coisa assim meio falsa, meio é que não é e tal. Aí ele vai repetir com outras palavras, o que é muito comum. A Letícia até falou isso bastante na aula passada, que é uma figura de linguagem que existe no hebraico bíblico, que é o paralelismo, né? Paralelismo de paralelo, né? Então, assim, são expressões semelhantes, ditas com palavras diferentes, de forma diferente, mas que querem dizer a mesma coisa, né? Então a gente vai ver isso nos Salmos, vai ver isso no texto de Provérbios bastante. Aqui ele faz isso também, é o paralelismo, né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Olha que interessante isso, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama. É uma figura de linguagem para falar exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Às vezes a verdade vai doer, como uma ferida dói. Essa é a ideia, né? Mas é melhor essa ferida, é melhor essa verdade que dói, porque ela me corrige, ela me traz de volta para o caminho, né? Como um ponto, né? Em um corte profundo, o ponto dói, né? Tirar um dente dói, né? Mas é necessário, senão vai inflamar o corte, senão vai inflamar a minha gengiva, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Olha isso, né? A famosa hipocrisia. A pessoa tá ali te abraçando, tá ali beijando o rosto. Ah, você é meu amigo, aquele tapinha nas costas, mas por trás a pessoa quer o pior pra gente. É muito triste isso, né? E a Bíblia tem alguns casos assim, né, de uma repreensão franca, de uma ferida leal, né? E eu lembro de dois aqui e vale muito a pena. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo. Já está com 20 minutos de aula, não é? Mas eu recomendo muito você a ler esses textos. O primeiro é um caso ali sério, uma crise que rola entre o Pedro e o Paulo. Gente, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Qual era o problema, né? O Pedro, quando ele estava com os amigos gregos, ele se comportava, entre aspas, como um grego, né? Ele não guardava ali todos os rituais, os hábitos hebreus. Mas quando Pedro estava com os amigos judeus, aí não, peraí, olha o sábado, não, peraí, olha aqui isso, olha aqui a lei de Moisés e tal. Aí diz o versículo 11, lá de Gálatas capítulo 2, olha isso, gente. Quando, porém, Cefas, que era o outro nome do Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Imagina isso, gente. O Paulo chegou para o Pedro e falou: Pedro, o que está havendo? Como é que é isso? Que negócio é esse? Por que você está se comportando de um jeito quando está acontecendo assim e quando está acontecendo outra coisa? Como é que é isso, Pedro? Ele se tornara repreensível. E o Paulo não deixou passar. Ele chamou Pedro e falou: Pedro, não é assim, cara. Não faz desse jeito. Esse não é um bom caminho para você. E a gente está falando de dois apóstolos. Dois apóstolos. O Paulo podia, deixa para lá, o Pedro é apóstolo, ele sabe o que está fazendo. Não, ele não faz isso. Esse é um caso. O outro caso é um caso famoso também na Bíblia, que é o caso do Davi e do Natã. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, né? É um dos textos assim emblemáticos sobre a história do Davi. Quando Davi faz uma loucura. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas essa é uma das coisas fantásticas na Bíblia, né? A Bíblia, como a gente costuma dizer hoje, né? Não passa pano. Não passa pano. Não. Vem logo aquela imagem, né, do pica-pau no meme, né, passando pano. Não. O Davi, ele comete assassinato e adultério.
E aí o profeta, que era ali da corte de Davi, fazia parte ali das pessoas de influência, vai lá e confronta o Davi. E repreende o Davi. Conta lá uma história de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitas propriedades, e de um outro muito pobre, que só tinha uma ovelha. Né? E esse que era muito rico vai lá e rouba, pega a ovelha daquele que só tinha uma. O Davi fica indignado com aquela história. Não, esse homem tem que ser castigado, esse homem tem que isso, esse homem tem que aquilo e tal. E aí no versículo 7, o Natan diz o seguinte: Tu, Davi, tu é esse homem. É impressionante, corajoso o Natan, né? Porque imagina, você vai confrontar o rei, não é? Mas o Natan, além de ser um profeta de Deus, não é? Ele entendeu isso, que leal é a ferida de quem ama. E aqui, gente, eu quero fazer assim uma observação importante, né? Eu até falava sobre isso na devocional dessa semana agora, na terça-feira, com os adolescentes também, né? Veja, falar a verdade, confrontar, repreender, não quer dizer que eu preciso ser mal educado, desrespeitoso, que eu tenha que humilhar o outro, por favor. Porque você já deve ter ouvido, eu já ouvi. Não, eu falo assim porque é o meu jeito, eu sou autêntico. Não, todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Opa, peraí. Não o seu jeito não é uma concessão, uma autorização para você tratar mal os outros. Viu, o fulano? Não, você precisa respeitar os outros. Então, assim, tudo que a gente vai falar, né, precisa ser temperado, né, entremeado, coberto por amor, por respeito, por consideração, por empatia. Não é? Afinal de contas, a gente está fazendo isso com um amigo. A gente está fazendo com alguém que a gente gosta, alguém da nossa relação. Então, assim, em primeiro lugar, a amizade demanda presença, ainda que seja virtual, telefônica, né? Mas demanda que a pessoa saiba que ela pode contar com a gente. Esse é o ponto, não é? E também demanda verdade. Amigos não mentem, né? Ainda que a verdade seja dura, seja difícil. Diego, olha, esse não é o melhor caminho para você. Essa não é a melhor decisão para você. Cara, olha, se você fizer isso, o que pode acontecer é isso, isso e isso. Ah, mas eu quero. Não, tudo bem, você pode até querer, mas você precisa estar ciente das consequências dessa opção. Né? Poxa, não seria muito melhor se você fosse mas por ali eu não quero. Eu sei que você não quer, mas você concorda comigo que não seria o melhor? Não, de fato, seria o melhor. Em terceiro lugar, né, a gente está caminhando aí para o final, né, um relacionamento de amizade, gente, é claro. Né? Aliás, todo relacionamento real, verdadeiro, né, a gente está falando aqui de amizade, a gente tem outros relacionamentos familiares, relacionamento conjugal, né? Todo relacionamento demanda perdão. Puxa, Diego, esse negócio de amizade é tenso, né? Estar presente, falar a verdade com amor, com respeito, perdoar. Puxa vida. A questão, gente, é a seguinte, né? Ninguém disse que seria fácil. O que a Bíblia fala pra gente, em primeiro lugar, é que essa é a vontade de Deus para nós. A gente está vendo isso no texto de Provérbios. E eu estou citando outros textos bíblicos, né? Então, assim, é a vontade de Deus. E também, porque é a vontade de Deus, é o melhor para nós. Então, assim, vale a pena. Por mais difícil que seja, vale a pena. Aliás, vamos pensar na vida, né, gente? Né? As coisas boas, elas custam. Se você quiser um bom emprego, você vai precisar estudar, se preparar. Né? Eu quero ganhar 50 mil reais de salário por mês. Show de bola! Deus te abençoe. Você vai precisar falar pelo menos 2 ou 3 idiomas, você vai precisar muito provavelmente, pode ser, mas aí é exceção, que
que você consiga, como aquela história que o Mário Sérgio Cortella conta, que é muito legal. Esses dias eu estava falando pro Davi, meu filho, né? De alguém que chegou pro pai, parece que um amigo do Mário Sérgio Cortella, chegou pro pai e falou: ah, pai, eu não vou fazer faculdade não, porque nem o Zuckerberg fez faculdade, né? O Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, bilionário, né? Aí o pai virou pro menino, foi mais ou menos assim a história, não me lembro exatamente, né? E falou: tudo bem, meu filho, você não quer fazer faculdade? Não, eu não quero fazer porque o Zuckerberg não fez também, e agora ele é bilionário e tal, né? E aí o pai falou: tudo bem, meu filho, então vamos fazer o seguinte, né? Você entra para Harvard, né? E para entrar para Harvard, até onde me consta, né? Você precisa, não adianta só ter dinheiro, né? Precisa de nota, precisa de um histórico escolar excelente, de um histórico e tal, né? Então, entra para Harvard, depois, se for o caso, você sai. Porque foi o que o Zuckerberg fez, ele entrou para Harvard. Né? Então, assim, eu vi esse vídeo uma vez, acho que é mais ou menos isso, me desculpe se não foi exatamente isso, mas a ideia é essa. A ideia é, quando a gente almeja coisas grandes, isso é difícil. E a gente precisa se empenhar, se dedicar, se esforçar. E é assim nos nossos relacionamentos também. Para a gente construir relacionamentos que valem a pena, que transformam a nossa vida, que moldam a nossa história, que abençoam a nossa caminhada, a gente tem que se esforçar. A gente precisa se esforçar, né? E um desses esforços é perdoar. Aí o autor de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 9, ele fala assim, ó: o que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila, né, que traz o assunto à conversa, separa os maiores amigos. Como assim, Diego? Não entendi. Vou tentar uma outra tradução, né? A Nova Almeida Atualizada. Essa primeira que a gente falou agora é a Almeida Revista e Atualizada. Nova Almeida Atualizada diz assim: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. O que é isso, né? O que ele está falando aqui é o seguinte: eu não posso passar pano, essa é a ideia. Eu não posso passar pano, fingir que nada aconteceu. Não, o meu amigo, a pessoa com quem eu me relaciono, não falhou comigo, errou, eu errei com ela, eu falhei. A gente faz o quê? O que diz pra gente lá Mateus 18. A gente chama a pessoa para conversar, né? E a gente fala: cara, olha só, você fez assim comigo, não foi legal. Você falou assim, não pode ser desse jeito. Você não sei o quê, ó, não é assim, ok? Ok? Não, ó, eu falei assim com você, não é legal. Eu fiz isso, me perdoe. Ou seja, a gente senta, conversa, resolve e perdoa, porque, gente, vez por outra, isso vai acontecer. A gente vai caminhando nos nossos relacionamentos e as dificuldades vão surgir. Então, assim, se não houver perdão, não tem como a gente permanecer, a gente continuar nos relacionamentos. E aí, o que o autor de Provérbios está falando aqui para a gente é o seguinte: esse perdão precisa ser real, precisa ser verdadeiro, porque se tem uma coisa ruim, é a gente conversar, e aí passa o tempo, tá resolvido, tudo certo, errei, me perdoe, desculpe, tal. Não, de coração, é claro, né? E aí passa o tempo, aí a pessoa vem: ah, Diego, mas você, daquela vez, você fez assim. Opa, peraí, gente, a gente não conversou? A gente não resolveu? Para que você está trazendo esse assunto de novo? Não há necessidade disso, a gente conversou. Ah, mas eu não esqueci. Não, esquecer, a gente não vai esquecer, a gente vai se lembrar, a menos que a gente tenha alguma doença, alguma coisa assim, a gente vai se lembrar. A questão é: perdoamos, conversamos, deixamos para trás. Jesus tem um exemplo sobre isso, gente, que é muito legal. Lá em João, no capítulo 21, depois da morte, depois da ressurreição, ele encontra o Pedro. E o Pedro certamente estava esperando aquela repreensão, né? Porque afinal de contas ele tinha negado Jesus 3 vezes. E aí, João capítulo 21, no versículo 15, né? O apóstolo João fala que Jesus perguntou para Pedro se o Pedro o amava. É um texto muito lindo, vale a pena você dar uma olhada. Né? Jesus não joga na cara do Pedro: pô, tu me negou, pô, que absurdo e tal. Não. Jesus passa por cima. Jesus perdoou Pedro.
e chamou Pedro de volta. É muito lindo isso, né? E a gente fica pensando, como é que nós vamos agir? Como é que a gente vai agir? E aí a gente caminha para o final, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, não tem a ver com o que Jesus fez por nós. Tem a ver com o que Jesus fez por nós. Jesus está sempre presente na nossa vida. E a presença dele é espiritual, ou seja, é mais real do que qualquer outra presença. Jesus nos fala sempre a verdade, ainda que às vezes seja difícil de ouvir, não é? Jesus, ele se importa com a gente a ponto de nos perdoar. Ele nos perdoa, apesar de ser quem nós somos, né? Na verdade, foi ele que falou que nós somos os seus amigos, lá em João, no capítulo 15, a partir do versículo 13, né? E, na verdade, ele é tão nosso amigo que ele deu a vida dele por nós. E quem pode ter maior amor do que esse? É o que ele fala, quando alguém dá a sua vida em nosso favor. Maravilhoso isso, né? Então, assim, o que a gente leva para casa? Como diz lá o reverendo Leonardo Sayum. O que a gente leva para casa? Em primeiro lugar, não será que eu tenho usado esses filtros, da presença, do perdão, da verdade, do bem, do bom, na escolha dos meus amigos e das minhas amizades? Eu preciso pensar sobre isso, Tem um ditado famoso que fala isso, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, assim, se uma boa amizade tem o poder de transformar para o bem a minha vida, lamentavelmente, é bem verdade também que mais companhias podem prejudicar a minha vida também. Eu preciso pensar nisso, Com quem será que eu estou andando? Será que vale a pena? Será que isso é bom para mim? Eu preciso pensar nisso. E o contrário também é verdadeiro, como a gente tem dito aqui. Será que eu tenho sido um bom amigo, uma boa amiga? E como que a minha relação com Deus, a minha amizade com Deus, pode transformar a minha vida e a vida de quem está perto de mim também? Pensa nisso. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe as suas amizades. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado pela Tua palavra, porque é ela, Senhor, que nos mostra como podemos ser Teus amigos, Pai, e como podemos ser amigos verdadeiros uns dos outros. Ajuda a gente, Senhor, nessa grande viagem pela vida e nas relações, Pai, que nós temos. Cuida de nós, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente. Um beijo. Obrigado, viu? Tchau.